Temos o gráfico diário do índice Bovespa. É mesmo o gráfico do índice Bovespa uma alta de 2,4%? Sim, é isso mesmo. Né? Então, a gente teve uma sexta-feira animada nos mercados, não foi só aqui. Tá? Qual que era o cenário que eu descrevi em relação ao índice Bovespa? Tá? Nós iniciamos um movimento de alta na virada do mês de julho agora para agosto, né? Ainda dentro de um cenário de meio de correção, né? Uma tendência meio indefinida, dando uma escorregadinha para baixo, mas isso seria dentro de um movimento de médio e longo prazo de alta, uma correção de curtíssimo e curto prazo. O mercado deu essa puxada no comecinho do mês e nos últimos dias a gente tinha aí um movimento corretivo, né? Difícil prever até onde iria o movimento corretivo, né? A gente teve os últimos 2 pregões, candles de indefinição, candles fraquinhos, meio que em cima da média de 21 períodos, mas no outro dia a gente teve o mercado empurrando forte para baixo, poderia ter continuidade, a gente ter continuidade de movimento de queda, né? As barras de ontem conversavam melhor com o movimento de queda, mas a minha expectativa, né, é que a gente se mantivesse dentro desse movimento de alta de médio prazo. Estávamos observando como os vendedores teriam, né, o sucesso dos vendedores empurrar o mercado para baixo, e muito baseado nisso a gente reforçaria ou não uma expectativa altista. Né? E 2 cenários principais, né? Ou o mercado aceleraria para baixo e buscaria algum nível desses suportes aqui para dar um sinal de reversão, dando uma oportunidade de compra, né? Seja, inclusive num cenário de continuidade do zigue-zague descendente, né? Daí em especial essa região aqui entre 130 e 128 mil pontos, né? Essa região aqui, né? Isso num cenário do mercado continuar caindo, ou o rompimento desse topo anterior, esse topo que a gente fez ali por volta de 138 mil pontos, rompendo esse topo, o mercado faz um zigue-zague ascendente, a gente tem daí um pivô de alta, numa proporção adequada para a gente entender uma tendência secundária, e daí as coisas todas se alinhariam para cima, tendência de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. O que nós tivemos hoje? Uma alta significativa, tá? Ela veio, o mercado já estava em alta, tá? Desde a abertura, o mercado já desde a abertura deu sinalizações, tá? De força compradora, e daí teve o discurso do Powell lá em Jackson Hole, que animou bastante os mercados, com uma expectativa aí de diminuição da taxa de juros lá nos Estados Unidos, e esse foi um movimento generalizado, tá? Mas isso não é um problema. Surge aqui no índice Bovespa, então, uma barra bem forte, com acréscimo de volume, ela tem uma pegada de ignição, tá? A gente não conseguiu ainda romper o topo anterior, mas, né, isso aqui reforça a ideia de que o nosso mercado tende a ir para cima, tá? E deixa, me parece agora muito improvável que a gente perca o fundo de julho em 2025. E eu acho que isso é algo significativo, tá? Se vocês lembrarem, para quem assistiu aquele evento que eu fiz em junho com o Stormer, tá? Fazendo uma leitura macro do mercado brasileiro, qual era a minha expectativa, né? Que é bem positiva, é bem altista. Acho que a gente está nesse ponto de inflexão num horizonte de longuíssimo prazo para um movimento de alta. E eu acho que tudo sai conversando. Essa correção que a gente teve está dentro do script. Então, acho que esse cenário vai inclusive se reforçando. Tá? Então, uma bela alta aqui no índice Bovespa, né? Então, só para ter uma ideia de como é que foi o movimento no dia de hoje, o mercado não olhou para trás, só subiu. O EWZ